está aqui fazendo a obra. E isso que é importante, os irmãos entender que independente do pastor estar ou não, os irmãos têm que ser atuantes, porque o que vale não é o que o pastor vê, mas é o que Deus vê. O dia que os irmãos tiver mais temor a Deus do que temor ao homem, né, como tem que ser, vai ser uma bênção. Porque agradar o homem é fácil. A gente dá um tapinha nas costas, dá um sorriso, é fácil, né? Mas agradar a Deus se torna bem mais difícil. Mas Deus tem nos dado graça para vencermos. Livro de Isaías, capítulo 38. Eu estava aqui sentado pedindo a Deus uma direção. E Deus me trouxe para o livro de Isaías. Daniel, por favor, me dá esse. Deixa eu ver se esse aí está melhor do que esse. Ah, está com problema técnico. Livro de Isaías, capítulo 38. Livro de Isaías, capítulo 38. Verso 1, que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O verso 5. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Amém? Irmãos, é muito importante nós termos ciência da nossa passagem, não queremos ser agora espírita, né? Porque nós não somos espíritas, mas os espíritas costumam dizer que a nossa vida aqui é uma passagem. De certa forma, é uma passagem, mas o importante nós entendermos que nessa passagem, nesses momentos que aqui nós estamos, a nossa vida é feita de altos e baixos. Momentos que nós encontramos prazer e momentos que nós encontramos tristeza. A Bíblia fala assim: no mundo tereis aflição. A Bíblia diz assim: na presença do Senhor há abundância de alegria. Parece que é algo que não tem muito nexo, porque na tribulação e também há alegria. Mas nós temos que entender que a nossa vida é feita de episódios, de momentos, de circunstâncias. E eu, direcionado pelo Espírito Santo, eu comecei a ler aqui que Ezequias, um rei, uma pessoa que tinha tudo à sua disposição, adoece. Como todo mortal, ele está sujeito a adoecer. A nossa carne, a nossa vida, a nossa carne, a nossa matéria,
ser um grande rei, uma pessoa que tinha tudo à sua disposição, ele também estava sujeito à enfermidade. E a Bíblia diz que naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o pior do que estar enfermo é estar enfermo com uma enfermidade mortal. Nós, de vez em quando, pegamos um resfriado, pegamos uma gripe, temos uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor na coluna, temos que fazer uma simples cirurgia ou uma cirurgia para que a nossa enfermidade venha a ser sanada. Mas o texto aqui fala que Ezequias, ele enfermou e a sua enfermidade era uma enfermidade mortal. Ou seja, o texto está falando aqui que a circunstância, o momento a qual ele estava vivendo, era um momento de expectativa simplesmente para a morte. A sua expectativa, a sua esperança era simplesmente uma esperança, uma expectativa de piora. Porque o texto fala que o seu futuro era um futuro de morte. E ficamos, irmãos, pensando na nossa vida, ficamos pensando na nossa juventude, pensando na nossa mocidade, pensando nos nossos momentos de dificuldade e trazemos à lembrança as situações que ocorreram na nossa vida e muitas das vezes nós falamos assim: é o fim, acabou-se, é o fim, não tenho mais uma expectativa de melhora. Todos nós passamos por um momento desse, não que seja um momento de enfermidade, mas pode ser um momento de um casamento falido, pode ser um momento de uma vida financeira falida, pode ser de um momento de uma amizade que acabou. E é muito triste, irmãos, quando nós estamos vivenciando um momento assim, aonde nós olhamos para o horizonte e vemos o fim, vemos o término, vemos que não existe mais esperança. Irmãos, e para piorar as coisas, a Bíblia diz que veio o profeta Isaías e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Imagine você, irmãos, crente no Senhor Jesus Cristo, fiel. Imagine você, uma pessoa que tenta colocar a sua vida diante do Senhor na fidelidade. De repente a circunstância da tua casa, ela desmorona. De repente a sua vida, ela vai de altos a baixo. E ainda vem um profeta de Deus e fala assim: põe a tua casa e morre. Põe a tua vida em ordem, porque tu vai morrer. Nós rejeitamos, nós falamos assim: não aceito essa palavra para a minha vida. Eu não vou morrer porque eu creio no Deus que ressuscita. Eu não vou morrer porque eu tenho um Deus que pode fazer o impossível possível. Eu não vou pôr a minha casa em ordem. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem um plano na nossa vida. Nós costumamos não aceitar as coisas ruins, e isso é muito louvável. Nós não podemos sim acostumar ou trazer para nós, ou que seja agradável as coisas ruins, mas nós temos que rejeitar. Mas quando a palavra vem do Senhor, se torna difícil. Irmãos, eu posso hoje ser usado pelo Espírito Santo. Eu vou tentar trazer à tua lembrança a pior situação que você já viveu. Se hoje eu posso ser usado pelo Espírito Santo, eu quero que você lembre daquela situação dramática, daquela situação de caos que você viveu e que você pensou que era o fim. Irmãos, eu quero que tudo venha a ser reformulado na minha vida. Eu quero que tudo seja reconstruído em minha vida. Eu não quero que o fim chegue antes que eu
opção pela vida, nós somos ambicionados, nós somos motivados, nós somos estimulados a viver. A morte, ela não faz parte da nossa natureza e nós rejeitamos a morte, nós rejeitamos o fim, nós rejeitamos a perda. E a Bíblia diz que esse homem, apesar de ser um homem real, apesar de viver na realeza, apesar de ser um homem que tinha tudo à sua disposição, o seu fim estava prestes a acontecer. E a Bíblia diz assim no verso 2: então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Irmãos, quantas coisas estão ruins, quantas coisas está nos caos, nós temos que orar para que o Senhor, Ele venha se compadecer da nossa situação. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ele virou o seu rosto para a parede. Quando fala-se virou o rosto para a parede, isso fala de solidão, isso fala de estar sozinho. Ele não poderia mais compactuar com o médico a situação que estava vivendo, porque ele compreendeu que o médico já não poderia fazer mais nada pela sua vida. Ele compreendeu que não poderia compactuar a sua vida, a circunstância que ele estava vivendo com a sua esposa, porque a esposa já não poderia fazer mais nada. Ele se isolou, ele se guardou, ele virou para a parede e ele começou a orar. Os piores momentos, irmãos, que nós vivemos, nós sempre nos encontramos sozinhos. Ninguém passa por um momento dificultoso acompanhado. Mesmo que as pessoas que estejam ao nosso lado tenham a intenção de nos ajudar, mas as piores circunstâncias que nós passamos, nós sempre estamos sozinhos. Nós sempre estamos só. Nós sempre estamos na negritude da vida. E Ezequias, ele olhou para a parede e a Bíblia diz, irmãos, que ele orou ao Senhor. Irmãos, nós somos assim. Quando o natural cessa da nossa vida, nós começamos a procurar o espiritual. Quando o natural não faz mais parte da nossa vida, nós procuramos o espiritual. Já foi dito nessa noite, através do presbítero, aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer, mas aquilo que Deus, Ele tem que fazer, nós temos que deixá-lo fazer. A Bíblia diz que ele orou, e todos nós já estamos cansados de ouvir que a chave da vitória do crente é a oração. A Bíblia nos dá vários exemplos de homens que oraram ao Senhor e por causa da oração sobreviveram e tiveram vitória em momentos dificultosos na nossa vida. Mas muitas das vezes, irmãos, a nossa incredulidade nos faz estarmos cegos diante da situação. Muitas vezes a nossa desconfiança, a nossa incredulidade não nos faz pedir a orientação ao Senhor. Irmãos, mas se nessa noite o Espírito Santo, ele usa-me para falar contigo, a mensagem que o Espírito Santo, ele implica me dizer é que você tem que orar, que você tem que pedir, que você tem que invocar. O Salmo, ou seja, Romanos 10 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O salmista fala nas suas literaturas, na angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Jeremias fala que nós temos que clamar ao Senhor, porque Ele vai nos mostrar coisas grandes e ocultas que estão escondidas. Irmão, se você tem que falar com alguém, fale com o Senhor. A Bíblia diz que esse lugar é denominado como casa de oração. Aleluia. É aqui que Deus, ele fala conosco. É aqui que Deus nos revela a sua vontade. É aqui que Deus nos revela o seu querer para as nossas vidas.
de tristeza, elas têm que ser combatidas com o processo de oração. Aleluia, glória a Deus. É por isso, irmãos, que você tem que orar. É por isso que você tem que pedir. Aleluia. Lembro-me agora quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi convidado para estar em um casamento, lá em João capítulo 2. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi convidado para estar juntamente com seus discípulos. E a Bíblia diz que na hora do casamento acaba-se o vinho. Ou seja, o simbolismo do vinho é alegria. E na hora do casamento lhe faltou alegria, lhe faltou vinho. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele havia sido convidado para estar no casamento. Irmãos, o que é a oração? Oração é convidar o Senhor. Oração é falar, Senhor, eu entrego meu coração, eu entrego a minha alma, eu entrego meu espírito. Oração é falar, Senhor, entra na minha sala, entra na minha cozinha, entra no meu quarto, entra na minha varanda, entra na minha copa. Senhor, faz parte da minha casa. Seja um membro integrante da minha família. Oração é entender que o direito de ser feito na nossa vida é o dever de fazermos a vontade do Senhor. Aleluia. É como o apóstolo Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aquele que não aprende a se renunciar, aquele que não aprende a se doar para o Senhor, nunca vai ter uma intimidade com o Senhor. Aquele que não se doa para o Senhor, nunca vai ser usado pelo Senhor. Você tem que abrir o teu coração através da oração, para que Deus venha habitar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê assim, levanta a sua mão e glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Glorifica o Senhor, irmão. Aleluia! Deus poderoso. Ele começou a argumentar. Aleluia. Nós temos o direito de argumentar com o Senhor. Aleluia. Eu argumento com minha esposa porque eu tenho uma intimidade com ela. Glória a Deus. Eu argumento com um amigo porque tenho uma intimidade com ele. E a Bíblia diz, irmãos, que Ezequias, ele começou a argumentar. Ah, Senhor, lembra-te, verso, de que andei diante de ti em verdade, com interesse de coração. Glória a Deus. Irmãos, Ezequias, ele fala, lembra, Senhor, lembra que eu procurei ser fiel, lembra que eu tentei colocar o meu coração na tua vontade, lembra, Senhor, que eu fui verdadeiro. Irmãos, existem pessoas que não podem pedir ao Senhor para lembrar nada da sua vida, porque a sua vida é uma vida vergonhosa, a sua vida é uma vida de devassidão, é uma vida de pecado. Mas Ezequias, ele fala, lembra, Senhor, que eu procurei andar com sinceridade. Aleluia. Irmãos, eu costumo falar e sempre estou ratificando, o importante, irmãos, é nós termos a consciência que imperfeito nós somos. Todos nós temos a nossa imperfeição, independente do título, independente do cargo, independente de quantos anos você está